Olá, tudo bem com vocês? Bora lá para a nossa aula de história, né? Então, hoje nós vamos falar do Antigo Egito. Você vai seguir tudo aí, as nossas orientações, através do seu livro didático, a partir do capítulo 6. A partir do capítulo 6, da, a partir do capítulo 6, da página 91 até a 97, tá bom? Então, são muitas coisas aí para vocês lerem, então vai ser super legal. Vamos falar um pouquinho do Antigo Egito, tá bom? Então, quem organizou a matéria aí foi a professora Jusilene, e quem vai narrar para vocês sou eu. Bora lá. Então, falar do Egito é muito importante. Não tem como falar do Egito sem falar do Rio Nilo, porque o Rio Nilo é que dá vida ao Egito. Até hoje, 95% da população vive às margens do Rio Nilo. Por quê? Porque o clima no Egito é muito seco, né? O clima é muito seco. Então, a África é um continente imenso, muito grande, e o Egito está na África, né? O Antigo Egito ele se desenvolveu através do Rio Nilo e nasce num grande lago africano e percorre 6.500 quilômetros. E o Egito, como vocês podem perceber no mapa aí da página 93, ele forma um delta, né? E essa região que está situada no norte da África ficou conhecido como Baixo Egito. E a região que está no sul da África ficou conhecida mais para o lado de Mênfis, ficou conhecido como Alto Egito, tá bom? Então, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, já existia aldeias sedentárias ao longo do Rio Nilo, no Egito. Então, o governante do Egito, os governantes mais conhecidos como faraós, né? Quando nós falamos de Egito, nós já observamos as pirâmides rapidamente, né? Nós já pensamos nas grandes pirâmides, que essas pirâmides eram construídas para ser túmulos dos grandes faraós ou das grandes personalidades, né? Qual é essa diferença? Essa diferença é que lá no Egito as pirâmides eram para túmulos, enquanto aqui nas Américas, para os incas, os astecas, essas pirâmides eram para templos religiosos, celebrações e algumas coisas assim, né? Para a agricultura, os egípcios necessitavam, vocês vão observar na página 94, os egípcios necessitavam da enchente do Rio Nilo. E a partir da enchente, essa enchente ia trazer o humus, ia adubar as terras em volta, e aí sim ia acontecer as plantações. Eles também construíram canais de irrigação, diques para poder controlar a água, porque senão a água vinha com muita força ia destruir tudo, e também as barragens mais fortes também para poder manter essa água, né? Então, a sociedade egípcia, ela estava organizada de certa forma. Um pequeno grupo tinha muitos privilégios, o que não é diferente dos nossos dias atuais, não mudou muita coisa, só mudou o jeito de entender a história, não é verdade? Mas a grande população hoje 80% da nossa população são os assalariados, os trabalhadores. Lá naquela época, né, a pequena população era os faraós, os sacerdotes, que viviam muito bem, né? E os escravos, existia uma pequena população de escravos, né? Essa prática de escravizar era muito antiga, de modo que na Mesopotâmia e vários outros lugares também existiam isso, né? Nós conhecemos muito bem os escravos da Europa, que vieram, os escravos feitos pelos europeus, os africanos que vieram para o Brasil. Os camponeses, ou felas, né? Eles eram conhecidos por uma servidão coletiva, não eram escravos, mas eram servidores, não eram escravos, mas eram servidores, e eles viviam ali em volta. Os artesãos,
Eles eram como banqueiros, tecelões, padeiros, cervejeiros, e ainda tinha aqueles que se especializavam em mumificar os corpos, né? Era comum isso lá no Egito, porque eles acreditavam que mumificando os corpos, eles acreditavam na vida após morte. Então, eles acreditavam que, de repente, essas pessoas podiam voltar e retomar a vida e viver, né? Então, a vida após morte, para eles, era comum. Então, os artesãos, eles produziam os artigos nos palácios, as joias, os alabastros, os tecidos finos e todas essas coisas. E também existiam os escribas que eram funcionários do governo, que sabiam ler, escrever e contar. Eles cuidavam dos templos, eles estavam nos templos, eles cuidavam do decreto dos decretos do governo, eles faziam as anotações e tudo mais, né? Eles estavam ali organizando tudo. O vizir, né? Quem que era o vizir? O vizir era um importante funcionário do governo, ele era o chefe da administração e da justiça. Ele comandava uma enorme quantidade de funcionários. Os sacerdotes, né? Eles conduziam as cerimônias religiosas, administravam os templos e recebiam as oferendas dos fiéis, que por sinal eram muitas oferendas, o que deixavam eles muito ricos e muito bem assim de situação. Então eles precisavam ter uma sabedoria muito grande. E eram os sacerdotes e esses altos funcionários que sabiam da enchente do Rio Nilo, da vazante. Então, eles usavam isso, diziam que eram os deuses que tinham avisado, mas na verdade eles já tinham domínio dessa técnica, dessa ciência, né? O faraó era o ponto mais alto da escala social, era o faraó, né? Além dele ser rei, ele era considerado um deus vivo na terra. Ele era considerado um deus vivo na terra, o faraó, né? E os egípcios acreditavam, por exemplo, que as cheias do rio Nilo dependiam do poder do faraó. Se o faraó era fraco, se o faraó não tinha assim um poder concentrado nas suas mãos, a colheita ia ser ruim, as enchentes do rio Nilo ia ser ruim. Mas nós sabemos, né, que essa enchente demanda pela natureza, de todas as coisas que está envolvida aí. As mulheres no Antigo Egito, segundo o historiador francês Christian Jacques, as mulheres desempenhavam importantes papéis sociais, viu? E políticos no Antigo Egito. Nessa sociedade, o sistema jurídico garantia igualdade de condições a homens e mulheres, diferente de outras sociedades que nós já estudamos e que nós vamos estudar da agora para frente, né? Então, a cultura e a religião. A cultura e a religião. Os deuses, os templos, né? A religião tem uma grande importância sempre na humanidade, não só no Antigo Egito, mas em todos os momentos, e até hoje ela tem uma importância muito grande, ela consegue ajudar a sociedade a ficar mais calma, mais tranquila, né? Os deuses e os templos egípcios, geralmente cada cidade tinha um deus principal cultuado em um templo dedicado a ele, né? Vou dar exemplo para vocês aí que vocês têm aí no livro didático de vocês. Amon-Ra, o Amon-Ra era o deus do sol, cultuado em todo o Egito, a quem era dedicada as conquistas militares. E aí você tem Osíris, o deus dos mortos, Ísis, a deusa da vida, irmã de Osíris, Horus, o deus do céu e dos faraós, filhos de Osíris, e vários deuses aí, porque eles eram politeístas, não é igual nós que somos monoteístas, né? A mumificação. Por que a mumificação era importante para os egípcios? Os egípcios acreditavam na vida pós-morte. Para eles, a energia vital poderia voltar ao corpo, né, se ele fosse preservado depois da morte. Então, no reino de Osíris, um dos mais famosos da mitologia egípcia, os mortos seriam julgados e, se fossem absolvidos, poderiam retornar à vida. Então, a mumificação era assim uma grande celebração, era algo feito
com muita atenção e com muito jeitinho lá no Antigo Egito, né? Então, vocês já viram aí na televisão, nas pesquisas, as múmias, né? Muitas dessas múmias de faraós eram cercados de grandes riquezas, de grandes fortunas. Por quê? Porque eles acreditavam que esses poderiam retornar, e se retornasse muito tempo depois, teriam ali a sua fortuna para poder reviver, para poder recomeçar a vida, né? Então, a mumificação era um processo de um corpo morto que era transformado em múmia, um cadáver conservado, né? Então, vocês veem aí que nós temos múmia de 2.000 anos e por aí vai, né? As pirâmides, né? Vocês estavam esperando as pirâmides, né? Então, a crença de uma vida pós-morte esteve relacionada com a construção dessas pirâmides. Por quê? É porque eram sofisticadas tumbas. As pirâmides egípcias, né? Aí deu, né, professor? Pelo amor de Deus. As pirâmides egípcias eram túmulos, nada mais do que tumba e túmulos, que ficaram conhecidas como pirâmides, né? Então, ó, na região de Gizé, próximo ao Cairo, né, que hoje é a capital do Egito, e está sendo construída uma nova capital para o Egito, hoje é Cairo, mas eles estão construindo uma cidade, né, para sediar a nova capital, tá bom? Então, são três pirâmides, três grandes pirâmides, são as mais famosas, né? Que sempre que você pesquisar, você vai ver. É a Kelpis, dos faraós Kelpis, Quefren e Miquerinos, tá? Kelpis, Quefren e Miquerinos. Elas correspondem a mais ou menos um prédio de 50 andar. A menor é a de Miquerinos, tá bom? Então, para a construção dessas pirâmides, foram utilizados blocos de pedras bem resistentes, né? De granito ou basalto, e calculava-se que a pirâmide de Kelps foram utilizados mais de 2 milhões de blocos de pedras, né? Como que era feito isso? Bom, outro dia alguém me disse, foram os ETs que ajudaram eles a construir. Não tinha nada de ET não, viu, gente? Era os servidores, alguns servidores contratados pelos faraós, outros escravos, eles iam buscando como era deserto, né, era fácil de arrolar essas pedras, esses blocos grandes pelas areias. Então, elas eram puxadas e eram construídas. Levavam muito tempo, né, dezenas de anos, para ser construída essas grandes pirâmides. Bom, as produções plásticas, né, as produções artísticas, era muito comum no cotidiano do Egito, né? Porque lá no Egito vocês viram os faraós todos cravejados de brilhante, né? Aqueles chapéus, aquelas roupas, aquelas indumentárias, com muito ouro, muitas joias, mulheres também, né? Então, o Egito é algo assim para ser estudado. Se você tem interesse em estudar, existe um livro que eu li há um bom tempo e eu quero voltar a ler novamente, que chama O Egípcio. Ele é pequenininho, assim, tem umas 700 páginas, mas é bem legal de ser lido, tá bom? Então, ó, espero que você tenha aprendido bastante, que você tenha compreendido aí o Egito, né? Peço que você pegue o seu livro didático, que você leia aí o livro didático e que você possa compreender bem o Egito, porque é uma civilização muito, mas muito interessante de ser estudada, tá bom? Grande abraço para você, eu volto na próxima aula com as nossas correções. Não esqueçam, ó, tirar uma foto, mandar as atividades para o seu professor, tá bom? Fala, professor, tá ok, se precisar, faz uma perguntinha aí para o seu professor, eu sei que vocês são muito inteligentes, mas se tiver alguma dúvida, chame o seu professor, tá bom? Até a próxima, ó. Grande abraço para você.